Oi pessoal, meu nome é Marcos e vou iniciar nosso trabalho de fundamentos de termodinâmica. O nosso tema é turbinas por impulso. Os discentes envolvidos no trabalho é a Fábia, eu, Marcos e a Stephanie Rodrigues. A nossa docente é a Rosana Luz. Vou iniciar falando o que são turbomáquinas. São máquinas de fluido que fornecem e extraem energia por um eixo giratório. São classificados em duas categorias, bombas e turbinas. Esses dois equipamentos extraem ou adicionam energia dos fluidos que passa por eles, convertendo quase que totalmente. A diferença é que a bomba adiciona energia a um fluido através de uma transferência de energia, fazendo que haja um aumento de pressão no fluido. Já as turbinas, por outro lado, extraem energia do fluido e converte em energia mecânica. Temos no slide a imagem representando os dois. Agora falando sobre turbina em geral, a turbina é um motor rotativo que converte em energia mecânica a energia de uma corrente de água, de vapor de água ou até gás. Os componentes básicos da turbina é a roda, que conta com as paletas, hélice, lâmina ou cubos colocados ao seu redor de sua circunferência. Elas são classificadas como hidráulicas, a vapor ou de combustão. A aplicação delas pode ser usada para movimentar uma máquina, um compressor, um gerador ou uma hélice. Agora falando sobre turbina por impulso, que também é conhecida como turbina de ação, ela é abordada tanto nas turbinas a vapores quanto nas hidráulicas, na qual nós vamos detalhar a seguir o funcionamento delas. Vou falar primeiro sobre turbina de vapor por impulso, Ela é chamada assim quando o vapor é acelerado da turbina e o seu choque com as palhetas é o que movimenta o rotor, ou seja, é quando somente o contato do vapor que impulsiona a palheta. Portanto, nessas turbinas de ação, a energia potencial contida no vapor, também conhecido como entalpia, é que transforma o vapor em energia cinética, e após o choque que as palhetas se transforma em energia mecânica, ou seja, o movimento de rotação do rotor da turbina que vai tocar o gerador elétrico. Nessas turbinas de impulso, toda a queda de pressão do vapor ocorre apenas nos expansores. Embora as palhetas dos estágios de ação tenham queda de pressão praticamente zero nas palhetas móveis, na teoria, para que o fluxo de vapor passe através das palhetas, vai ter também uma pequena queda de pressão nelas. Turbinas hidráulicas por impulso. São 3 tipos dessas turbinas. Tem as não convencionais, que no caso é a Turbo e a Microbank. A Microbank ela é conhecida também como fluxo cruzado. Não convencionais porque são aquelas turbinas que foram desenvolvidas, só que elas não são empregadas em centrais de grande e médio porte. Ela tem suas aplicações restringidas a centrais de pequeno porte. E já a do tipo convencionais, que no caso é só a Pelton, são aquelas mais consagradas pelo mercado, utilizada há muito tempo e tem larga aplicação em centrais de hidrelétricas, tanto de grande, médio e pequeno porte. A turbina Turbo ela foi desenvolvida pelo engenheiro Eric em 1919 e a sua patente ela foi registrada no mesmo ano pelo Gilbert. Já a Microbank teve uma versão desenvolvida pelo engenheiro britânico Anthony, outra pelo engenheiro húngaro Donat e mais uma ainda pelo engenheiro alemão Frist, tendo Micro obtido sua patente em 1903. Já a Pelton foi desenvolvida em 1879 pelo engenheiro americano Lester Pelton. Essas turbinas elas são classificadas como tangencial, porque o fluxo de água ele é lançado sob a forma de um jato sobre um número limitado de pás que contém essas turbinas. Elas podem ser compostas por um bico de jato ou uma série de bicos. Aí vai depender do modelo, direciona a água para as pás dela. Nesse tipo de turbina, a pressão do líquido ela não muda na própria turbina. Ao invés disso, as mudanças de pressão ela ocorre apenas nos bicos que direcionam o fluxo de água para a turbina, enquanto a própria turbina ela opera a pressão atmosférica. Funcionamento da turbina Pelton. Na turbina Pelton, a água de um ou mais bicos sob pressão atinge o rotor em alta velocidade. O jato de água é desviado das conchas
de tal forma que a energia é quase completamente transferida para a turbina. Dependendo do modelo, vai ter um ou mais bicos. Esses bicos é composto pela agulha, que de alguma forma ela controla o fluxo da água. Também ela vai controlar a potência da turbina. Tem o injetor também, que faz parte dos bicos. Aí tem o rotor, pelto, e nesse rotor tem as conchas. A água vai entrar por esses bicos e as conchas dessas turbinas vão ser atingidas por esse jato de água e ela vai começar a rotacionar, gerando energia. E tem um defletor também. O defletor ele vai ter a função de desviar o jato das pás quando ocorrer um disparo da máquina devido à pane elétrica. Funcionamento da turbina turbo. O conceito da turbina é semelhante ao da pelto, de impulso lateral, mas tipicamente trabalha com o dobro da velocidade com a mesma queda de água. A posição de incidência do jato nesse tipo de turbina é lateral, o que resulta numa geometria diferenciada para as partes do rotor. Funciona basicamente da seguinte forma a turbina turbo. O jato de água, ele é desenhado para atingir o plano do rotor em um determinado ângulo. Geralmente na prática é usado 20 graus. O jato também ele pode atingir 3 partes do rotor simultaneamente. Como vocês veem aqui na primeira imagem de cima, a água ela entra por um lado do rotor, saindo pelo lado oposto. Como consequência dessa passagem, o fluxo total de água que o rotor da turbina turbo ele pode aceitar, ele não está sujeito a qualquer interferência. Assim, a turbina turbo ela pode ter um rotor de diâmetro menor que o rotor da turbina pelto, para uma potência equivalente. Isso vai possuir, portanto, uma alta rotação em RPM, que são rotações por minutos. Funcionamento da turbina Maikon-Benck. Nesse tipo de turbina, a água passa através das partes do rotor no sentido transversal, assim como em rodas de água. A água é admitida em uma borda, passa pelo interior e sai pelo lado oposto. O fato da água passar pelo rotor 2 vezes proporciona uma eficiência adicional, porém mais baixa em relação às demais turbinas. Funciona basicamente da seguinte forma como está esquematizado aqui no desenho. A água entra nessa turbina e o fluxo de água ele atravessa a turbina bem próximo ao eixo ali do rotor e ele vai continuar atravessando novamente em outro ponto. E a água vai tocar essa turbina em 2 locais. Essa água ela passa através da turbina transversalmente e também ela passa através das partes dessa turbina. Depois de passar para dentro do corredor, ela sai pelo lado oposto indo para fora. E ela passa pelo corredor 2 vezes. Isso vai fornecer uma eficiência, apesar de ser uma eficiência baixa em relação às demais turbinas. Quando a água sai desse corredor, de alguma forma também ela ajuda a limpá-lo de pequenos detritos e poluição. Me chamo Stephanie e eu vou falar dos fundamentos teóricos. Nessas turbinas a vapor do tipo impulso, que é de ação, estão presentes a energia potencial contida no vapor, que é também conhecido como entalpia. Nessas turbinas de ação, o vapor entra em contato com a palheta, perde somente velocidade, mas mantém estáveis suas propriedades termodinâmicas como pressão e volume específico e a entalpia, Já nessas turbinas por impulso do tipo hidráulicas, a água sai pelo distribuidor para que a sua maior parte de energia potencial disponível ela se torna convertida em energia cinética, atingindo o rotor através dos jatos que contém a mesma pressão. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora das aplicações dessas turbinas hidráulicas, Elas são máquinas motoras, O seu objetivo é converter essa energia hidráulica provida do escoamento ou da queda, em energia mecânica. Também existem vários tipos, dos quais a gente destaca aqui as principais, que são as turbinas de França, de Pelton, de Kaplan e a turbina de bulbo. Essas variações dessas turbinas hidráulicas, elas são construídas para serem utilizadas em hidrelétricas, mas cada uma delas tem uma determinada faixa de altura e vai de acordo com onde ela vai ser aplicada, Temos alguns tipos de altura de 50 a 1.300 metros,
de 5 a 250 metros e de 50 a 250 metros. Deixamos aí também, né, uma aplicação das turbinas a vapores. Elas são máquinas térmicas que transformam essa energia do escoamento contínuo do fluido em energia mecânica por meio dessa rotação. São frequentemente utilizadas em conjuntos de acionamento de diversos tipos de equipamento, dentre eles geradores e moedas de usina de açúcar e álcool. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção.